Olá, olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro de hoje, nós daremos sequência ao nosso estudo, à nossa jornada pelo novo Código de Processo Civil. Você sabe que há pouco mais de um ano está vigente um novo ordenamento processual. E isso fez com que o direito processual civil tornasse ainda mais importante para você concurseiro. Por quê? Porque a banca de concurso, em geral, elas gostam muito do que é novo. E nós estamos na vigência do novo Código de Processo Civil, com diversas inovações, com diversas novidades, e essa é uma das nossas tarefas, ressaltar tudo isso que é novo, ressaltar tudo que já caía muito em concurso anteriormente, para que você obtenha êxito no concurso para o qual está estudando. Ok? Então, sem delongas, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. E nessa aula nós vamos falar sobre jurisdição e ação. Anteriormente, nós tratamos sobre as normas fundamentais do processo civil. E naquela oportunidade, falávamos sobre princípios, sobre regras fundamentais, sobre a ordem cronológica de julgamento trazida pelo novo Código de Processo Civil. Falávamos também sobre a aplicação da lei processual no espaço, no tempo, sobre a aplicação da lei processual como norma subsidiária em outras áreas. E assim concluímos o estudo do livro 1. Agora daremos início ao livro 2 do Código de Processo Civil, que começa ali a partir do artigo 16. Okay? Essa nossa aula, você vai observar, a gente vai trabalhar poucos artigos, efetivamente, nós vamos trabalhar do artigo 16 ao artigo 20. Todavia, existem muitos conceitos importantíssimos a serem trabalhados e também nós faremos algumas buscas em artigos que analisaremos com maior profundidade em momento futuro, mas nós faremos referência a esses artigos mais adiante do novo CPC, ok? Por isso que realmente acaba ficando aqui pouquinhos artigos. Do 16 ao 20, são só esses? Não, não são. Nós vamos buscar outros. E além desses outros, essa aula exige de nós bastante atenção quanto a alguns conceitos. Eu não canso de falar e insisto nisso, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. É necessário que façamos uma base sólida, um fundamento realmente concreto para só então começarmos a construir os nossos conhecimentos específicos. Que não tem como. Fica muito mais fácil aprender aquilo que é específico quando temos uma base conceitual, uma base principiológica forte. Mesmo sabendo que você aqui está se dedicando para um concurso público, não se engane. Não se engane, justamente porque você tem que estudar muita coisa que nós temos que ter estratégias. E uma das estratégias importantes é construir uma base principiológica, uma base conceitual importantíssima. Nós vamos falar, por exemplo, do conceito de jurisdição. Nós vamos falar sobre o conceito de ação. E alguns talvez pensem, poxa vida, mas conceito? Vou gastar aqui tempo do meu estudo analisando conceitos? Sim, você vai. Por quê? Porque jurisdição e ação são termos que vão aparecer em todo o estudo do processo civil. E esse estudo será consideravelmente facilitado se você souber exatamente o que significa cada uma dessas expressões. Ok? Então, bora lá, livro 2 do Código de Processo Civil, da parte geral, estudo sobre jurisdição e ação.
que curiosamente, destacando que no código anterior nós não tínhamos esse título, esse livro sobre normas fundamentais, a jurisdição e ação eram os primeiros textos, os primeiros termos, os primeiros instrumentos a serem tratados pelo legislador. Agora não, agora eles vêm no artigo, ou melhor dizendo, no livro 2, no segundo livro, porque o primeiro livro é destinado às regras, aos princípios fundamentais, destinado àquela ordem cronológica de julgamento e às regras sobre a aplicação da norma processual, no espaço, no tempo e subsidiariamente em outras áreas do direito. Ok? Então vamos lá. Antes de tratarmos especificamente sobre esses dois temas extremamente importantes para o processo civil, jurisdição e ação. O que nós precisamos identificar, meus caros? Seguinte, existem 4 elementos que são basilares, que são fundamentais para o estudo do processo civil. Por isso que eu ressalto aqui, elementos fundamentais do direito processual civil. Na verdade, do direito processual como um todo. Quais são esses 4 elementos? Primeiro elemento, jurisdição. Segundo elemento, ação. Terceiro elemento, exceção. E quarto, processo. Tá? Alguns doutrinadores falam em 3 elementos: jurisdição, ação e processo. Ou jurisdição, ação e exceção. Mas quando nós analisamos a fundo, buscamos aí diversas doutrinas, parece-nos que o mais adequado é realmente ressaltar 4 elementos fundamentais do processo, quais sejam jurisdição, ação, exceção e o próprio processo. Nesse conceito, verificaremos que ação, ou melhor dizendo, que jurisdição é o poder-dever do Estado. É o poder-dever do Estado. Nós já vamos melhorar esse conceito. Por enquanto, apenas introdução. A ação, por sua vez, é o é o instrumento por meio do qual, ou o direito por meio do qual a parte acessa o judiciário, porque nós já vimos que a jurisdição, ela se caracteriza pela inércia, ou seja, o Estado ele não pode, como regra, atuar ex officio no que tange ao início do processo. O processo ele é iniciado por provocação do interessado. Então a jurisdição está lá parada, esperando ser provocada para então ser exercida. E aí o que possibilita essa provocação, também a aprofundaremos no conceito, é justamente o direito de ação. Por ora, falaremos apenas em direito de acessar o judiciário. Só que ninguém pode ser demandado processualmente sem que lhe seja dada a possibilidade de defesa. E é justamente quando eu falo em defesa que surge esse terceiro elemento, que é a exceção. Exceção, portanto, está aí intimamente relacionada à ideia de defesa. Defesa. E, por fim, nós temos o processo. Processo que é o quê? Processo é instrumento. É o instrumento em que todos esses elementos aqui ocorrem, são efetivados. É um instrumento por meio do qual as partes, os sujeitos processuais se relacionam processualmente. Por isso, quando falarmos especificamente sobre o processo, traremos um conceito clássico de que processo é o instrumento de jurisdição. É o instrumento de jurisdição. Por quê? Porque é através do processo que se implementa cada um desses outros 3 elementos. Eu separei aqui para nós um quadrinho branco para que possamos
compreender um pouco melhor essas notas introdutórias. E bem, como regra, nós temos no processo 3 sujeitos se relacionando. 3 sujeitos que se relacionam ali como protagonistas. Tá? Cuidado, não estou falando de partes. Partes são 2. Quem pede contra quem se pede. A gente já vai falar sobre isso. Estou falando sobre sujeitos processuais. Como regra, nós temos 3 sujeitos processuais. Quais são esses sujeitos processuais? O primeiro deles, bem aqui no meio, quem é? É o juiz. É o juiz, como representante aqui do Estado. Mas nós temos outros 2 sujeitos, que são o autor e o réu. O autor e o réu. E bem, como regra, esses são os 3 sujeitos do processo: autor, réu e juiz. Então, a relação processual, principalmente, acontece entre essas 3 pessoas, entre esses 3 sujeitos. No contexto do que nós estávamos analisando, esses elementos fundamentais do processo, nós temos o seguinte, que o elemento jurisdicional, ele é aplicado, ele é exercido pela pessoa do juiz. Então, juiz é o sujeito responsável, pelo exercício da jurisdição. Juiz é o sujeito responsável pelo exercício da jurisdição. Como a jurisdição é inerte, ela precisa ser provocada, e ela é provocada por meio do direito de ação, temos que o autor, como regra, é quem detém, é quem exerce esse direito de ação. O autor provocou o Estado juiz para o exercício da atividade jurisdicional em face de alguém. E esse alguém tem que se defender. É direito dele se defender, se contrapor às alegações apresentadas pelo autor. E essa contraposição, essa defesa, é exercida pelo que nós chamamos de exceção. Tá? Então, exceção. Ótimo. Já apareceu 3 dos elementos. Dessa forma, veja bem, isso aqui é regra, tá? Que por vezes o autor também pode exercer, melhor dizendo, o réu também pode exercer direito de ação. É o que ele faz lá na reconvenção. E nesse caso, o autor vai exercer exceção. Tá? Então, isso aqui é o parâmetro geral. Genérico, autor, direito de ação, juiz, exercício da jurisdição, réu, direito de exceção. E dessa forma é que eles se relacionam. Juiz se relaciona com o autor, e autor se relaciona com o juiz, juiz se relaciona com o réu se relaciona com o juiz, e o autor se relaciona com o réu e o réu com o autor. O que permite todo esse relacionamento, o que permite o exercício de cada um desses direitos, desses poderes, desses deveres, então, portanto, possibilitando o relacionamento entre os 3 sujeitos processuais, aí sim surge o 4º elemento, que é o processo. Tá? O processo é o que vai
possibilitar esse relacionamento todo e a existência de cada um desses elementos. Por isso é que destaquei: 4 são os elementos fundamentais do direito processual. Jurisdição, que é exercida pelo juiz como representante do Estado. Ação, que como regra é exercida pelo autor. Exceção, que como regra é exercida pelo réu. E o processo, que nada mais é do que um instrumento. Um instrumento por meio do qual cada um desses direitos, cada um desses poderes será praticado. Ok? Show de bola? Então, veja lá o que nós postamos anteriormente. Sempre importante fazer essa análise introdutória, com atenção, bem feita, para nós não termos problemas futuros. Olha o que nós falávamos: 4 são os elementos fundamentais do direito processual civil: jurisdição, poder, dever do Estado; ação, direito de acessar a justiça, geralmente é feita pelo autor, aquele que está apresentando sua pretensão; exceção, tem relação com o direito de defesa; processo, que é o instrumento da jurisdição. Nessa aula, nós vamos falar sobre os 2 primeiros, jurisdição e ação. Noutra oportunidade, falaremos sobre processo, qual que é o seu conceito, diferença de processo para procedimento, quais são os pressupostos processuais, de validade, melhor dizendo, de existência, de validade, positivo, negativo. Nós vamos falar em uma aula à parte, e em outra aula trabalharemos a exceção, e os instrumentos de defesa e as formas de resposta do réu. Belezinha? Show de bola! Então, vamos aí ao conceito de jurisdição. Qual é o conceito de jurisdição? E por que nós vamos falar sobre jurisdição? Porque no nosso caminho estamos trabalhando o artigo 16. E o artigo 16 me traz esse texto aqui. Veja lá: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme disposições deste Código. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais, detalhes importantes, em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Por que eu estou destacando e quero que você faça isso? Essa frase, em todo o território nacional. Porque essa frase é que vai fundamentar a premissa de que a jurisdição é una. Então, quando trabalharmos competência, provavelmente próximo estudo, quando nós falarmos sobre competência, afirmaremos lá que a competência está relacionada aos limites da jurisdição, à delimitação da atividade jurisdicional. E tem alguns que afirmam que a competência está relacionada com a quantidade de jurisdição que determinado órgão tem ou não tem. E com a devida vênia, esse conceito é absolutamente equivocado. Por quê? Porque o órgão jurisdicional ele atua sobre todo o território nacional. Sobre todo o território nacional. A jurisdição é una, conforme nós vamos analisar. O que acontece por meio das regras de competência é a limitação da atividade jurisdicional. De modo que se um juiz que tem jurisdição sobre todo o território nacional atuar fora dos limites que a lei impõe, ele exerceu jurisdição, só que exerceu de forma inválida, de forma viciada, o que pode causar a anulação da decisão que ele proferiu, ok? Mas isso a gente vai massificar. Por enquanto eu gostaria que você destacasse em todo o território nacional. Conforme nós havíamos dito, trabalhamos anteriormente, veja bem, esse artigo 16
na codificação anterior era o artigo 1º. Por que ele era o artigo 1º? Porque o código anterior não tinha o livro das normas fundamentais. É uma observação, uma implementação, uma novidade louvável. Louvável porque demonstrou mais organização. O legislador foi bastante didático ao colocar o livro 1 e chegar ao estudo da jurisdição um pouquinho mais para frente, né? Então esse artigo, que é o 16 do novo CPC, era o primeiro do código anterior. Mas enfim, professor, diga logo, o que é jurisdição? Qual é o conceito de jurisdição? Calma, não vá com tanta pressa, não vá com tanta fome ao pote. Para entender o que é jurisdição, nós temos que fazer uma reflexão lá no direito constitucional. Lá no direito constitucional. Você se lembra, ao estudar constitucional, que o Estado ele possui 3 funções essenciais? Você se recorda que o Estado ele possui 3 funções essenciais? E quando nós falamos sobre história do direito, nós identificamos que no momento em que o Estado se organizou juridicamente, ele tomou para si o exercício de 3 funções. 3 funções essenciais. Quais são as funções essenciais do Estado? Você se lembra? É isso mesmo, você está corretíssimo. As funções essenciais do Estado são função administrativa, que é uma função de gestão da coisa pública, prioritariamente. Função essa que é exercida a priori, com plenitude, pelo Poder Executivo, então também chamada de função executiva. A segunda função essencial do Estado é a função legislativa. Como regra, se resume na criação, na elaboração de leis. Então, função legislativa. E, por fim, nós temos a função jurisdicional, que está relacionado à solução de conflitos. Cuidado porque função não se confunde com o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. É evidente que cada uma dessas funções está vinculada a um poder, mas você se lembra lá da matéria de constitucional que, por vezes, determinado poder tem a sua função essencial, mas ele exerce de uma forma diminuta, de uma forma reflexa de ter outra função aqui. Então, não confunda os dois. É lógico que eles estão relacionados, mas não se confundem. 3 são as funções essenciais do Estado. Função administrativa, gestacional, função legislativa, criação de normas, função jurisdicional. Nós vamos falar sobre a função jurisdicional, que está relacionada diretamente com o quê? Com a solução de conflitos. Então, é uma função de pacificação social. Mas vamos buscar lá na etimologia para melhor compreender o tema. Etimologicamente, nós temos que jurisdição vem de um termo latino denominado jurisdicere ou jurisdicção. Eu coloquei aqui, Deixa eu me apagar. Etimologicamente, a expressão jurisdição vem do latim jurisdicção ou jurisdicere. Muito fácil de interpretar. Juris, direito, dicere ou dicção, dizer. Nesse contexto, etimologicamente, jurisdição significa dizer o direito. Dizer o direito. E se eu sei que a jurisdição é uma das funções
do Estado, eu posso iniciar essa tarefa conceitual afirmando que jurisdição é a função atribuída ao Estado de dizer o direito no caso concreto. Não é isso? Função do Estado e etimologia. Mas somente dizer o direito no caso concreto não tem nenhum objetivo? É lógico que tem. Qual é o objetivo? Regra: pacificar determinado conflito. Por isso que nós chegaremos aí a uma conclusão inicial de que jurisdição é o poder, dever do Estado de dizer o direito no caso concreto com a finalidade de solucionar determinado conflito de interesse. Ok? Veja bem lá como é que coloquei aqui no quadro para nossa identificação, né? Para você escrever no seu caderno de uma forma mais didática. Etimologicamente, a expressão jurisdição vem do latim jurisdicção ou jurisdicere, que significa dizer o direito. Trata-se, portanto, da função do Estado que representa o poder-dever de solucionar conflitos de interesse que não foram resolvidos extrajudicialmente. Por isso que alguns chegam à conclusão de que jurisdição é a função pacificadora do Estado. Função pacificadora. Tá? É importante observar, trata-se de um poder-dever. Por quê? Porque conforme nós estudamos na aula passada, a jurisdição ela é inafastável. Então, jurisdição é o poder por meio do qual o Estado diz o direito no caso concreto a fim de solucionar um conflito. Só que quando o Estado ele é instigado, ele é provocado ao exercício da jurisdição, ele tem que dar uma resposta. Então é um dever, é o poder dele pacificar o conflito, mas considerando que a jurisdição ela é inicialmente inerte, quando o Estado é provocado, ele tem o dever de resolver, o dever de resolver, ok? Dever de dar uma resposta. Por vezes não era a resposta aguardada pela parte, mas ele tem que responder. Então, poder, dever do Estado. Esse conceito, ele é tão importante, meus caros, tá? Muito importante mesmo. Por favor, levem esse conceito com vocês, tá? Ajudará bastante na interpretação das normas e dos artigos vindouros. Ele é tão importante, tão discutido doutrinariamente, que eu ressaltei, fiz questão de ressaltar para a nossa reflexão alguns conceitos de doutrinadores famosos, de doutrinadores renomados, para que você massifique isso na mente e não tenha dúvidas do que é função jurisdicional. Ok? Então veja lá, olha o conceito que eu trouxe aqui para nós do saudoso doutrinador Eupídio Donizete, parte da comissão de elaboração do novo CPC. Veja lá, o Estado tem o poder, dever de dizer e realizar o direito, resolvendo os conflitos de interesse e preservando a paz social. A essa função dá-se o nome de jurisdição, que é única e exclusiva do Estado. Só o Estado tem o poder jurisdicional, ok? Atenção, então, função de compor os litígios, de declarar e realizar o direito. Dá-se o nome de jurisdição. Função pacificadora, né? Resolver conflitos. Poder-dever, de dizer e realizar o direito. Eu até coloco um a mais aqui, que nós já vamos destacar a importância. Também o saudoso Daniel Assunção, um dos melhores doutrinadores da atualidade, nos traz um conceito aí bastante útil. Diz lá, a jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal visando a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo com definitividade
que inclusive é uma das características da jurisdição, uma situação de crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação social. Então, aplicação do direito no caso concreto, de forma definitiva, de forma impositiva, para determinar aí, para declarar pacificação social. E por fim, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, também um brilhante doutrinador moderno, que nos diz: jurisdição é a atividade do Estado exercida por intermédio do juiz, que é o representante, que busca a pacificação dos conflitos em sociedade pela aplicação das leis ao caso concreto. Beleza? Compreendeu? O que é jurisdição? O que é jurisdição? Jurisdição é uma das funções essenciais do Estado, exercida por meio de um juiz, por meio do tribunal, através da qual o Estado diz, o Estado aplica o direito no caso concreto, com o objetivo de pacificar, de solucionar determinado conflito de interesse. Ok? Então, função, poder, dever do Estado de dizer o direito no caso concreto, objetivando a sua pacificação. Essa é a única forma de solução de conflitos? Lógico que não. Então, não é o nosso tema agora, mas a gente precisa enxergar o seguinte: o Estado é quem exerce com exclusividade a função jurisdicional, que é uma função de pacificação de conflitos. Todavia, não existe apenas uma forma de solucionar conflitos. A jurisdição não é a única forma de solucionar conflitos. Existem outros meios, chamados meios alternativos de solução de conflitos. Então, apenas à guisa de exemplificação, quais são os meios, alguns, dos meios alternativos de solução de conflitos: conciliação, mediação e arbitragem. Basta você lembrar que lá no estudo do direito, da introdução ao direito processual, a gente verifica que existem algumas formas de solucionar conflitos, de compor conflitos. E nesse conceito aparece, por exemplo, a autotutela, que é a solução do conflito pela própria força daquele que é interessado. E você sabe, como regra, a autotutela ela é proibida por lei. Então, a autotutela é uma forma de solução de conflitos, como regra, proibida por lei, que é quando eu faço, entre aspas, justiça com a minha própria mão. Excepcionalmente, existem aí algumas exceções. Por exemplo, a legítima defesa lá do direito penal, mas não só lá, aqui também. Para de pensar só em penal. No direito civil nós temos também a autotutela autorizada por lei. Onde? Lá no direito das coisas, onde a gente encontra a legítima defesa da posse e o desforço imediato. São exemplos excepcionais de autotutela autorizada por lei. Porque, como regra, a autotutela é proibida. Quais são as formas autorizadas? Jurisdição, que é quando o Estado resolve o conflito, porque ele foi provocado pelo interessado para essa finalidade. Meios alternativos e legítimos de solução de conflitos: conciliação, mediação, que são muito instigados, são muito incentivados no novo desenho processual, e a arbitragem. Ok? Lembre-se lá do artigo 3º do Código de Processo Civil, lá do artigo 3º do Código de Processo Civil, que nos traz a regra, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas lá nos seus parágrafos, ele nos oferece, ele nos apresenta os meios alternativos de solução. Então, veja bem, se você quer, você pode provocar o judiciário, você pode acessar o judiciário.
E o judiciário terá que te dar uma resposta, porque a jurisdição é inafastável. Todavia, se você quiser evitar uma demanda processual, existem outras formas de compor esse conflito: conciliação, mediação e arbitragem. Os 3 parágrafos lá do artigo 3º tipificam a esse respeito. Belezinha? Tá comigo? Tá prestando atenção? Gravou essa parte inaugural, notas introdutórias, conceito de jurisdição, conceito importantíssimo. Então vamos falar sobre as características da jurisdição, tá? As características da jurisdição formam aqui um tema que recorrentemente é cobrado em concursos. Geralmente não na sua totalidade, mas sempre aparece ali alguma dessas características em algum concurso público. Por isso que esse é um tema que varia de doutrina em doutrina. Como o nosso foco é concurso, eu fiz o quê? Fui lá, busquei nas melhores doutrinas e pensei o que cada um estava nos trazendo ali de características, identificando as características principais e aquelas que geralmente são cobradas em concurso, tá? Pode ser que no livro que você está utilizando apareçam outras, não tem problema, tá? Esse aqui é um tema bastante pessoal daquele que está escrevendo determinado livro. Como o nosso foco é concurso, então identifiquei as mais variadas doutrinas e analisando concursos públicos anteriores, as características que geralmente são cobradas. Primeira delas, primeira característica da substitutividade. Substitutividade, me remete à ideia de substituição. O que isso aqui tem a ver com jurisdição? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Veja bem, jurisdição é o poder-dever do Estado de aplicar, de dizer, de impor o direito, no caso concreto, a fim de solucionar conflitos. Então, no momento em que ele impõe o direito, no caso concreto, a fim de solucionar conflitos, a vontade da lei trazida pelo Estado substitui a vontade da própria parte. Isso não significa que elas não possam resolver de comum acordo, conciliando. Não é isso. Significa que não tendo conciliação, não será feita a vontade do fulano ou a vontade do ciclano. Não. Essa é a vontade da lei. E aqui na jurisdição, o que o Estado faz? Ele aplica a vontade da lei em substituição à vontade das partes. É por isso que, como regra, a autotutela ela é proibida. Porque ali na autotutela eu não estou preocupado com o que é justo. O mais forte impõe a sua vontade, ponto final, encerrou. Nada disso. Nada disso. A jurisdição, o objetivo é justamente acabar com essas situações de injustiça. E se eu estou falando em evitar injustiça, em fazer justiça, esse fazer justiça acontecerá pela aplicação da lei ao caso concreto, pela aplicação da vontade da lei. Então, quando eu digo que a jurisdição ela se caracteriza pela substitutividade, é porque o Estado, ao exercer essa função, ele substitui a vontade das partes pela vontade da lei, no caso concreto. Mais uma vez, insisto, é possível que as partes entrem em acordo e assim solucionem o conflito por meio de conciliação. Não sendo esse caso, o Estado aplicará o direito em substituição da vontade da parte. Beleza? Segunda característica, e característica importantíssima, a da definitividade. A definitividade. Não basta o Estado substituir a vontade da parte pela vontade da lei.
e assim permitir que o conflito se arraste durante anos, e pronto, até que encontre algum representante do Estado que diga a vontade de um. Não, é necessário que a vontade do Estado manifestada ali no caso concreto, em algum momento, ela se torne definitiva. Então, a jurisdição se caracteriza pela substitutividade, mas também pela definitividade. Porque em algum momento as decisões tomadas pelo Estado, com representação ali do juiz, em algum momento essas decisões se tornarão definitivas. Existe exceção? Existe. Inclusive, em um momento determinado, nós vamos falar sobre ação rescisória, que é uma exceção. Porque, como regra, a decisão judicial, em algum momento, se tornará definitiva. E a gente reforçará essa tese quando trabalharmos a coisa julgada. Ela torna-se definitiva quando transita em julgado. Beleza? Então, substitutividade, definitividade. Outra característica, imperatividade. Imperatividade. Lembra lá do conceito do Eupídio Donizete, que eu disse que ele trazia um a mais, porque jurisdição vem do latim jurisdicere. Jurisdicção, que significa dizer o direito. Só que entendam o seguinte, o Estado ele não apenas diz o direito, ele aplica o direito, ele obriga a aplicação desse direito. Não bastaria apenas falar quem tem razão. Ele tem que dar meios para efetivar essa decisão. Por isso que também é característica da jurisdição a imperatividade. O Estado ele não tem poder apenas para dizer o direito, mas também para impor o direito. Por isso que quando eu vou dar um conceito bastante completo, ou um pouco mais completo, vou dizer o quê? Que a jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer e impor o direito ao caso concreto a fim de solucionar determinado conflito de interesse. Não apenas dizer, impor o direito ao caso concreto. Okay? Imperatividade, portanto, outra característica. Inafastabilidade, quarta característica, que tem tudo a ver lá com o artigo 3º e também tudo a ver com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O Estado não negará conhecimento e apreciação de lesão ou ameaça de direito. Qualquer um da sociedade tem o direito de acessar o judiciário e receber uma resposta do judiciário. Porque, veja bem, embora o Estado esteja ali paradinho, ele não atua ex officio, aqui no tocante à jurisdição, precisa da provocação. Quando ele é provocado, ele não pode recusar-se a dar a resposta, a exercer a jurisdição. Portanto, nós dizemos o quê? Que a jurisdição ela é inafastável. O Estado não pode se recusar a conhecer, apreciar e julgar nenhuma demanda que lhe é trazida, nenhuma lesão ou ameaça de direito que lhe é trazido, que é levado para a sua apreciação. Então, bastante atenção, ela é inafastável. A gente vai observar que, a depender de alguns requisitos, essa resposta, essa decisão, ela nem sequer analisa o mérito, mas é necessária a emissão de uma resposta. É necessário. Seja extinguindo o feito sem resolução do mérito, por meio de uma decisão terminativa, ou julgando o mérito, procedente e improcedente. Mas é necessário dar uma resposta, porque a jurisdição ela é inafastável. E, por último, mas a gente já tem falado bastante sobre isso, última característica da jurisdição é a inércia. E eu já falei um monte de vezes, inclusive nessa aula. O que significa? A jurisdição ela está parada.
no que diz ao início da atividade jurisdicional, o Estado depende de provocação. O juiz ele não pode começar uma ação. Não pode. Até mesmo para evitar uma afronta à sua imparcialidade. Ele não pode iniciar um processo para não transformar um conflito jurídico em um conflito social. Ele não pode iniciar um processo para não inobservar, para não retirar a oportunidade de se buscar algum dos meios alternativos. Mas principalmente, a jurisdição ela não inicia ex officio para não quebrar essa relação de imparcialidade. Imagina que o juiz viu ali um acidente de trânsito e ele nem sabe se uma parte ou outra vai ajuizar o processo. Chegando lá na vara, ele mesmo ajuiza a demanda. Né? Você tem alguma dúvida de que o convencimento dele já está previamente formado? O convencimento dele já está previamente formado? Cadê a imparcialidade? Não há mais. Por isso que a jurisdição é inerte quanto ao seu início, porque uma vez iniciado o processo, ele se desenvolve por impulso oficial. Lembra disso? Ele se desenvolve por impulso oficial. Mas no tocante ao início, ao começo, como regra, ele depende de provocação. Então é a característica da inércia que conhecemos noutras oportunidades como princípio da demanda. Princípio da demanda. Princípio da demanda. Ok? Lembra, quanto ao início, tem que ser provocado. Agora, quanto ao desenvolvimento, ele acontece por impulso oficial, né, de acordo com o gerenciamento feito pelo juiz, representante do Estado. Show de bola! Entendeu o conceito? Captou aqui as características principais da jurisdição? Sim? Então demos sequência. Falamos sobre os elementos essenciais do direito processual, sobre o conceito de jurisdição, falamos sobre as características da jurisdição e agora passamos a analisar as espécies de jurisdição. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o fato de que existem algumas classificações. Como o nosso curso é voltado para concurso público, nós não temos tempo hábil para falar de todas elas. Mas existe classificação quanto à matéria, onde tem jurisdição civil, penal, administrativo, tributário, etc. Tem uma jurisdição, uma classificação quanto à hierarquia, jurisdição do primeiro grau, jurisdição do segundo grau. Mas a classificação que mais é cobrada, sem dúvida alguma, é quanto ao objeto. E aí, nesse contexto, nós temos duas espécies de jurisdição. Quais sejam? Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Entendam o seguinte, que muito embora a jurisdição seja una, por uma questão de organização, a gente precisa classificá-la. Olha que absurdo, né? Se imaginássemos que um juiz, por exemplo, pudesse atuar em todo o Brasil e em qualquer área, sem limite. E a segurança jurídica? Qualidade das decisões que serão tomadas. Então, a jurisdição ela é una, ela é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território brasileiro. Só que por uma questão de organização, ela é classificada. E a classificação por hora que nos interessa, quanto ao objeto, divide a jurisdição em contenciosa e voluntária. Ok? E aí veja bem, para alguns doutrinadores, na verdade, essa classificação nem teria muito sentido assim.
Porque a jurisdição voluntária, como nós veremos, está um pouco fora da ideia de jurisdição. Então, alguns doutrinadores nem gostam muito dessa classificação, mas é assim que está no código, e é assim que está no código há muito tempo. E é assim que a gente utiliza na praxe. Então, e é assim que cai em concurso. Então, tem que ficar ligado. Jurisdição contenciosa. O que é jurisdição contenciosa? É a jurisdição propriamente dito.